Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Araújo e hoje eu vou apresentar a vocês esse equipamento aqui chamado refratômetro, tá? Esse equipamento é super utilizado na área de alimentos para identificação de sólidos solúveis totais, ou também conhecido como BRICS, ou também conhecido como quantidade de açúcar presente nos alimentos. Mas o termo mais correto de utilizar é identificação de sólidos solúveis totais, tá certo? Através da escala de Brix. Bom, esse equipamento que está aqui na frente, né, na minha frente, ele é um equipamento de bancada. Então, normalmente é um equipamento que fica, né, fixo na bancada do laboratório. Você não fica levando ele para o campo, ele é bem interno. Existe outros tipos de refratômetros que você pode... que são portáteis, então você pode colocar numa bolsinha e levar para onde você quiser e fazer a análise imediata, né, na hora. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre esse aqui. Então a gente vai aprender hoje como fazer a análise, a identificação do BRICS, né, dos sólidos solúveis totais, e como fazer a calibração também, tá bom? Vamos entender as partes do equipamento, como ele funciona. Aqui, como vocês podem ver, nós temos esses conectores, tá certo? Que a gente chama de conectores termostáticos. Aqui nós temos 3. E aqui abaixo do termômetro nós temos um também, tá? Por esses conectores aqui, a gente pode passar água, tá certo? Então a gente coloca aqui umas mangueirinhas, tá? Acoplada à pia, né? Em uma outra mangueira no ralo, digamos assim, ou então recuperando a água. E a gente faz a água circular pelo equipamento, na verdade pelo prisma que fica aqui dentro. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui a gente tem um volante, um círculo, né? Um volante para ajudar a abrir esse compartimento. Aí eu vou virar novamente aqui para ficar melhor de ver, tá? Nesse compartimento é onde fica o prisma, que é onde vai ser feita a leitura do meu alimento, tá certo? Do que eu desejo. Vou virar aqui para vocês verem. Aqui é o prisma, tá? E aqui dentro, por dentro, né? Com a mangueirinha conectada aqui, passando água, ela vai sempre manter esse prisma a uma temperatura que você deseja. Normalmente a temperatura que a gente deseja é 20 graus, tá? Que é a temperatura de calibração do equipamento. Então, toda leitura que deve ser feita aqui, o ideal é que ela seja feita a uma temperatura de 20 graus Celsius, tá bom? Nem sempre a gente consegue manter o prisma a essa temperatura. Normalmente a gente, nem todos, né? Nem sempre a gente acopla aqui a mangueirinha para ficar com o fluxo de água. Então, o que é que a gente faz nesse caso? Se você for analisar qualquer alimento que não esteja a uma temperatura de 20 graus, lógico que esse alimento nem pode estar extremamente quente, muito quente, nem extremamente, ele nem pode estar quente, nem ele pode estar extremamente gelado, tá? Ele pode estar ali numa temperaturazinha ambiente, mas nada de temperaturas muito elevadas, senão você vai ter que dar um jeito de diminuir um pouco essa temperatura, para perto de 20 graus. Bom, se essa temperatura da sua amostra, né, você coloca o termômetro, faz a verificação, se ela não estiver em 20 graus e nem o prisma aqui tiver, né, você não estiver fazendo circulação de água, meça a temperatura do seu alimento, coloque ele para analisar e depois você vai utilizar uma tabela para fazer a correção desse BRICS, tá certo? Então lá a tabelinha diz, abaixo de 20 graus você vai subtrair, acima de 20 graus você vai somar, tá certo? Então vamos lá. Já identificamos que aqui são os conectores termostáticos, por onde eu posso circular água para manter o meu prisma a 20 graus Celsius, tá? Então aqui é o volantezinho que me ajuda a abrir esse compartimento. Aqui é onde eu vou colocar, né? Exatamente aqui em cima é onde eu vou colocar a alíquota do meu alimento. 2 gotinhas no máximo já é suficiente, não precisa transbordar, tá? E quando você fecha, ele espalha o teu material. É de extrema importância que o líquido que você vai colocar aqui, que você não vai colocar nada sólido, tá? Que é uma leitura de líquidos. O líquido que você vai inserir aqui, ele tem que estar livre de partículas em suspensão, por isso é bom que ele esteja bem límpido, para não atrapalhar na leitura, não mascarar, dar um resultado falso. E para isso a gente usa umas técnicas de filtragem, né? Filtrar ao máximo
o seu alimento. Você pode usar um algodão, pega um pouquinho de algodão, espreme a tua amostra nesse algodão e depois espreme o algodãozinho pingando a amostra em cima do prisma, que aí você consegue dar uma filtrada né, na tua amostra e não deixa passar substâncias indesejáveis, tá? Principalmente partículas sólidas, né? Porque isso vai atrapalhar a leitura. Então a amostra tem que estar o mais límpida possível, o mais clara possível. Ok. É muito importante que durante a leitura essa portinha aqui esteja aberta, porque se ela estiver fechada, a luz não vai entrar. Então, para que esse equipamento funcione, precisa de luz. Se você for fazer essa técnica num ambiente escuro, você não vai conseguir. Então, o máximo de luz possível, né? Aí pode ser a luz artificial, pode ser a luz solar, tá bom? O importante é um ambiente iluminado, bastante iluminado. Então, vire, se possível, né, o seu equipamento para a parte mais clara que tiver lá no seu laboratório e faça a leitura. Então, essa portinha tem que estar aberta. Então, acontece que às vezes a gente deixa ela fechada, bota o alimento, começa a olhar, não vê nada e depois se toca que ela está fechada. Então, vamos já deixar ela aberta aqui para a gente nem esquecer. Percebam que tem um termômetrozinho aqui do lado, tá? Que, né, se tivesse, ele não vai funcionar agora porque eu não estou circulando água. Mas se eu estivesse circulando a água, aí eu poderia estar verificando aqui a temperatura justamente de 20 graus. E quando ele marcasse aqui 20 graus, eu colocaria minha amostra, a água estaria passando aqui por dentro. Quando o meu alimento se estabilizasse, né, na temperatura de 20 graus, aí eu faria a leitura, tá? Outra informação importante, né? Esse conectorzinho aqui, tá? Ele serve única e exclusivamente para deixar mais claro a nossa régua de medida, que é onde a gente vai visualizar a escala, né, do Brix que a gente deseja. Se esse conectorzinho também, ele tem uma partezinha aqui, se vocês veem, um vidrinho verde. Esse vidrinho, ele tem que também estar virado para a luz. Então você pode girá-lo, tá? Conforme você for olhando aqui no ocular, na parte, né, nesse ocularzinho, você vai olhar para a reguinha que vai aparecer embaixo. Ela é verdinha. Então, se ela estiver muito escura, dificultando a sua visão, você pode girar esse conectorzinho aqui, né? E você vai perceber que essa régua vai tender a escurecer ou a clarear. E você bota na parte clara, né? Vai mexer ele para a luz. E quando ficar claro, que você perceber que tá bom para sua visão, você para, tá? Nós temos aqui a circular ou o volante, tá? De dispersão. E aqui também nós temos o volante de ajuste. O volante de dispersão, ele vai influenciar no círculo, tá? O que a gente vê nessa ocular, nesse equipamento, são duas informações. Um círculo, tá? Com uma cruz, que a gente chama de foco cruzado. E embaixo desse círculo, a gente vê uma régua, uma escalazinha de medida, tá bom? Onde nessa escala a gente tem o Brix e o índice de refração. Dependendo da análise que você estiver fazendo, pode ser desejável e você identificar o índice de refração e não o Brix. No nosso caso aqui, a gente vai ler a escala que tem o Brix, que é dado em porcentagem, tá? Que é a escala de cima. A escala de baixo é a escala do índice de refração. Então, você percebe que na escala de cima, ela é dada em porcentagem. Esse volante aqui de cima, a gente vai mexer justamente nesse círculo, tá? Esse círculo, ele tende a se movimentar para cima ou para baixo. Na verdade, não é o círculo fica parado, mas uma linha horizontal, né? Ela tende a se movimentar por esse círculo, para cima ou para baixo. E o que a gente quer é que essa movimentação, que essa linha horizontal, ela fique exatamente no meio do círculo, né? Porque aqui a gente tem um círculo e nós temos um X, né? Que é o foco cruzado. E aí eu quero que a minha linha horizontal, ela fique exatamente no meio desse foco. Tá? Porém, não é esse volante que faz com que essa linha horizontal se movimente para cima ou para baixo. O que ela vai fazer é melhorar o foco desse círculo. Então, às vezes, essa coloração ela fica um pouco degradê, ela fica um pouco clara. Então, você pode ajustar, se necessário, tá? Não é algo que você tinha que estar mexendo. É se você vê que tá muito claro, você não tá conseguindo identificar se de fato ela tá ali no meio, se não tá porque tá com degradê,
né, ela tá muito clara, tá acontecendo alguma coisa, aí você começa a dar uma mexidinha aqui para ver se ela volta a ficar escurinha e bem perceptível. Já esse volante aqui de baixo, que é o de ajuste, esse volante é o que vai movimentar a régua de medida, né? Então temos a régua e temos aqui uma retinha vertical, que ela vai se mexer, né? Ou para a direita ou para a esquerda. E quem faz isso é esse volante. E só que conforme você mexe nesse volante, você também mexe no círculo. Então a linha horizontal, ela também vai tender a subir ou a descer conforme você mexe nesse volantezinho aqui. Bom, eu já calibrei esse equipamento, né? Acabei de calibrar. Como é que a gente calibra? Adicionando água, tá? Então você coloca um pouquinho de água, de preferência água destilada, tá bom? E no final da análise eu vou calibrar novamente para vocês verem. Mas basicamente o que foi que eu fiz? Abri aqui, né? Deixa eu abrir para esse lado o prisma. Adicionei 2 gotinhas de água, fechei e olhei no ocular aqui, certo? Algumas pessoas também têm dificuldade de poder enxergar essas informações aqui dentro, e é crucial que você consiga observar a informação, senão você não consegue fazer a medida. Quando você olha aqui na ocular, que você adicionou água, provavelmente a sua régua, né? Se você não tiver calibrado antes, guardado ele já calibrado, o que vai acontecer é que sua régua, ela não vai estar com a reta em cima do zero. Ela vai estar ou antes do zero ou depois do zero. E também o seu círculo, a linha horizontal, ela não vai estar exatamente no meio do foco. Ou ela vai estar abaixo ou ela vai estar acima, certo? E aí o que você vai fazer para calibrar? Você vai mexer neste volante de ajuste, fazendo com que a régua volte para o zero. Então você vai mexer aqui, vai girar e vai fazer a sua régua se movimentar até o zero. Quando você alinhar a sua linha vertical com a linhazinha do zero, aí você vai olhar para o círculo. Quando ficar a régua no zero, o círculo ele também deve estar no meio do foco, aqui. Seu equipamento está calibrado. Agora, se acontecer de você colocar a régua no zero e no foco cruzado, ele não ficar rente no meio, digamos, ficar ou abaixo, um pouquinho abaixo, ou de repente um pouquinho acima, você não tem mais o que fazer com esse volante, porque você não pode mais mexer, ele já está no zero. Então, o que você vai fazer é usar essa ferramentazinha, tá? Essa chavezinha aqui de fenda, pequenininha, que normalmente vem no equipamento, tá? Que é justamente a chave de calibração. E você vai inserir essa chave aqui, tá? Onde tem esse furinho aqui. Vai inserir e vai girar devagar, tá? A chave. Aí você vai ver qual é o lado que você vai girar, porque vai depender se o foco, né, vai estar mais acima ou mais abaixo. E aí você vai girar forçando ele, né, para que ele volte ou para que ele fique exatamente no meio, tá certo? Aí você fazendo isso, a linha horizontal que estava abaixo do centro do foco, ele vai tender a ir para o meio. E aí sim, você garante que o foco tá centralizado e a régua tá zerada, tá no zero. Então, aí sim, estamos com tudo calibrado e podemos iniciar a nossa análise, tá certo? Só um detalhe que eu não falei, aqui embaixo também tem uma portinha, tá? Que você pode abrir para a entrada de luz. O que é que interfere essa luz aqui? Ela interfere no foco, que é na bolinha. Se você deixar ela aberta, vai entrar luz. E aí o que acontece é que a bolinha, ela tende a ficar muito clara, certo? E aí às vezes você não fica muito bom a visualização. Então isso aqui é algo que você pode mexer, tá? Eu deixei fechada porque eu vi que aberta não estava legal para eu poder visualizar. Então eu deixei fechada, eu já ajustei todas as informações aqui. Bom, vamos fazer agora a análise do mel para a gente fazer a identificação do BRICS. Um detalhe, né? Os refratômetros de bancada, normalmente eles têm uma escala muito grande, né, de medida. Vai de 0 a 90 graus BRICS.
tá certo? Coisa que muitas vezes o refratômetro de campo, ele não tem uma escala muito grande. Existem alguns refratômetros de campo que ele tem uma boa escala, mas confesso que a visualização deles não é muito legal, tá? A de bancada é muito melhor nesse sentido. E tem também os digitais, né, gente? Os refratômetros digitais que são bem mais fáceis de fazer a identificação. Bom, o que você vai fazer aqui? Vai abrir a portinha e vai pegar a sua amostra e colocar aqui algumas gotinhas, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou pegar o celular aqui pra mostrar. Tá? Então, percebam que pouquinho, tá? Não precisa de muita. Vamos fechar. E agora vamos olhar, tá? Pronto. Após eu ter colocado a alíquota de mel, percebam que o foco, né, cruzado, ele tá todo claro. E a régua embaixo de medição, ela tá no 0. O que eu vou fazer agora é movimentar o volante de ajuste. Tá vendo? Olha, ele tá se movendo. E você vai mover até verificar a movimentação lá no foco cruzado. Ó. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou mexer um pouquinho no foco de... Vou mexer aqui no foco de dispersão. Agora sim, vamos continuar. Pronto. Bom, como vocês viram, a medição deu 79,25, tá? Então, esse mel, tá? Que eu analisei, ele tem um Brix, né, de 79,25 ou 79,25% de sólidos solúveis totais, tá certo? Bom, feita a medição, o que você vai fazer agora é limpar o seu prisma, tá? Aí você vai abrir com agora um papelzinho bem fofinho ou com algodão, tá certo? Nunca com papel áspero, nada áspero. E também nada de colocar movimentos fortes, tá? Para você não danificar o prisma. Então, com muito cuidado, você vai fazer a limpeza do seu equipamento. Tudo que você for fazer aqui, tem que fazer com cuidado, tá? Você vai limpar a parte inferior e superior, tá? As duas partes. Feito a limpeza, se você for ainda fazer... O ideal é que se você for analisar outro tipo de alimento, você calibre, deixe ele zerado, para começar uma nova análise. Se você for continuar na mesma linha de mel, vai analisar outro tipo de mel, você pode, não precisa calibrar de novo não, tá certo? Mas aí você tem que lembrar que a régua ela vai estar parada em cima do 79, tá? O círculo ele vai estar no meio e a régua ela vai estar parada no 79. Então, se você colocar uma outra amostra de mel, vamos supor aqui, ou né, algo semelhante, no prisma e fechar, lembre-se que o círculo ele vai mover de lugar, mas a régua ela vai continuar parada no mesmo valor. Então, você tem que se ligar nesse detalhe, tá bom? Bom, como é que a gente faz para calibrar? Vamos colocar um pouquinho de água aqui no prisma, tá certo? Vai tentar jogar com cuidado, porque senão ele xiringa longe. Fecha. Vamos olhar. Bom, olhando aqui agora, a gente percebe que a bolinha, né, o foco, tá todo preto e a régua continua no 79,25, que foi a outra medição que a gente fez. A régua ela não mexe, gente. A régua só vai mexer se você girar esse volante. Porém, o foco não. O foco, ele se movimenta.
Então, o que a gente vai fazer agora é pegar a régua e movê-la até o zero. Conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai percebendo que o foco que estava 100% preto, ele vai começar a clarear um pedaço até que vai ficar de novo metade claro, metade escuro, tá? Pronto. Foco tudo zerado. Eu vou tirar uma foto para vocês verem. Vou colocar aqui a bolinha, o foco no centro e a reguinha no zero. Então tá calibrado, você vai limpar, né, a água e vai guardar com um papelzinho. Você pega um papel, tá? Pode ser papel higiênico, daquele de dupla folha, que seja macio, tá? Dobra ele, abre o teu prisma, coloca o papelzinho e fecha, tá bom? Aí você deixa ele bem guardadinho. Bom, era isso a aula de refratometria, ensinando, né, exatamente como utilizar o equipamento. Vejam que ele não tem dificuldade, a única atenção realmente que você tem que ter é com a calibração, né, de um alimento para outro, lembrar sempre de zerar para poder fazer uma nova análise e não se atrapalhar nesse sentido, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se ficar com alguma dúvida, manda mensagem para mim que a gente tira a dúvida, tá bom? Abraços!